Boa noite, meu nome é Jovenice Valberto de Brito, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas do Polo de Formosa. O artigo a apresentar é a importância do uso dos recursos didáticos no ensino da biologia nas escolas da cidade de Formosa, Goiás. O orientador foi Leonardo Teófilo Teles. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de artigos publicados entre os anos de 2005 a 2020, a qual verificou o desafio do professor de biologia e a importância da disponibilidade de material didático, principalmente dos jogos para a ministração de uma boa aula aos alunos, bem como o interesse do docente em utilizar outros recursos, além do livro, giz e o quadro negro. Os resultados da pesquisa evidenciam que os professores têm utilizado cada vez mais jogos e a gamificação, a fim de auxiliar como material didático e pedagógico e trazer a atenção dos alunos. O objetivo é contextualizar a importância do recurso didático no ensino da biologia, verificar a utilização da gamificação no ensino após a pandemia e identificar o uso dos jogos no processo de ensino do atual contexto educacional. Souza diz que o recurso didático é todo material pedagógico que serve como auxílio no sentido de aprendizado do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor. Castor diz também que, com a utilização de recursos didáticos pedagógicos, pensa-se em preencher as lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa. Com isso, além de expor o conteúdo de uma forma diferenciada, faz dos alunos participantes do processo de aprendizado. A gamificação fez uma união dos jogos e educação, e o professor, que era acostumado a utilizar o livro, giz e quadro, começou também a utilizar algo diferente, que foi os games e os jogos, dentro da sala de aula. Regina diz também que, diante do cenário que estamos vivendo, os desafios são gigantes para a educação como um todo e para os professores em particular. O mundo está se transformando e não voltaremos ao normal, pois o normal será uma nova realidade, muito diferente do que estamos vivendo até a pandemia da Covid. O mundo provavelmente não será o mesmo. A educação e os professores também não. Com a pandemia, as aulas foram suspensas, os professores tiveram que ficar dentro de casa, então aulas online. Os professores acostumados com o giz, com a presença constante do aluno, passou a utilizar a tecnologia. Os alunos que usavam os jogos para brincar, os games, hoje usa as tecnologias para assistir aula. Então, houve uma mudança drástica com a pandemia. E muitos creem que isso aí vai ser não é só o começo, vai continuar desse jeito. Os games vai fazer parte da educação. A partir de hoje, game, jogos, tudo faz parte da educação. Vai ser sempre de utilidade para os professores dentro da sala de aula. Então, esse momento da pandemia é um momento crucial que educação, jogos e pandemia ficaram marcados, porque os jogos que não era para gente, era em alguns colégios são proibidos, jogos dentro da sala de aula, hoje não, hoje os jogos fazem parte da sala de aula, porque é com os jogos, com a tecnologia que a educação está sendo praticada e desenvolvida hoje. Fado diz que a gamificação envolve os alunos de forma a despertá-los emocionalmente para o ensino. A gamificação pode promover a aprendizagem, porque muitos de seus elementos são baseados em técnicas que os designers instrucionais, professores vêm usando há muito tempo. Então, os games hoje trouxe algo que até então não usava, é o aprendizado. Os games, antigamente, era uma brincadeira, hoje é um aprendizado que os alunos têm curiosidade de descobrir o que está acontecendo. E dentro da biologia, pode-se usar isso. Na biologia, existem jogos que explicam a molécula, a meiose,
o DNA, RNA. Então, dentro dos jogos, está tendo várias utilidades para a educação. Bolt diz também, defende que é possível a conciliação entre o jogar e o aprender no contexto educacional, desde que seja respeitado as características do jogo como atividade espontânea, não produtiva e incerta. Então, os jogos, se conciliar, todos se aprendem, todos ganham. A metodologia usada foram alguns artigos e livros, né, alinhado para contribuir com a pesquisa, a leitura seletiva, reportagem, textos de internet, e identifiquei alguns artigos alusivos ao tema no período de 2005 a 2020, o recurso didático, jogos, ambiente virtual e metodologia. Então, os jogos, tecnologia, ambiente virtual, tudo junto, gerando uma nova educação. Hoje, a pandemia é isso, com recurso didático, jogos, ambiente virtual e tecnologia, tudo junto para formar novos formadores de ideias. Discussão que, antes da pandemia, percebemos que os professores não utilizavam os recursos diferentes, seja por causa do medo de inovar ou em razão do padrão estabelecido dentro da unidade de ensino, o qual não permite que o professor diversifique os recursos didáticos na sala de aula. Então, antes da pandemia, algumas escolas não aceitavam um celular, um notebook. Hoje, é a tecnologia que está levando educação para a sala de aula e vice-versa, para dentro de casa. A tecnologia mostrou-se ser uma ferramenta importantíssima, eis que possibilita a aproximação e interação entre professor e aluno. Com a pandemia, a tecnologia se evoluiu. Se diz que antigamente muitos não tinham tecnologia dentro de casa, então a tecnologia foi para dentro de casa para ensinar e para educar. E a maioria dos professores também estão aprendendo, pois muitos tinham medo, não usavam. Então, com a pandemia, a tecnologia acabou ensinando para muita gente que faz parte da educação também. Os jogos didáticos são tidos como um recurso um retrocesso de ensino, esse que favorece o desenvolvimento espontâneo e criativo dos educandos e permite ao educador ampliar o conhecimento de técnicas de ensino. Então, com os jogos didáticos, tecnológicos, sempre tem possibilidade de inovar. O uso dos jogos tem possibilitado o alcance de resultados bastante positivos durante a educação, quando o professor delimitar o objeto do aprendizado, ou seja, utiliza o jogo para o desenvolvimento de algum ensino pré-estabelecido e contextualizado. É o caso do joguinho do RNA, DNA, da meiose, mitose, tem uns joguinhos que a gente trabalha dentro da mitose para conhecer tudo lá dentro da célula. Então, vários jogos tecnológicos é útil na educação e muitos não usavam e hoje estão usando. Os jogos no ambiente de ensino tornaram-se uma ferramenta favorável ao estreitamento da relação entre aluno e professor, desenvolvendo nos discentes diversas habilidades, entre os quais destacamos a tomada de decisão, cooperação, respeitando as regras e trabalho em equipe. Então, a pandemia fez tudo isso. Juntou todo mundo para um novo educação diferente, que muitos não tinham conhecimento ou então tinham medo. Segundo Tiago Coutinho, 2000, professor do Instituto de Tecnologia de Informação, especialista em gamificação, a gamificação é uma realidade que veio para ficar. Enquanto a falta de engajamento e de motivação forem uma realidade no ensino, haverá espaço para a gamificação. Então, educação hoje já fala em games, jogos. Então, a pandemia fez tudo isso. Modificou o ensino de tal maneira que dentro de casa você está aprendendo. Considerações finais, constatamos também que, para o alcance de um ensino de qualidade, é necessário que as partes envolvidas, no caso os alunos e professores, participem de forma conjunta da construção do conhecimento, utilizando recursos didáticos adequados para a compreensão de determinado assunto científico, aliando a teoria e prática.
a gamificação se tornou uma ferramenta usualmente empregada no atual contexto educacional. As referências,